Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e desenvolvido há quase 2 anos, hein? A gente está indo para o nosso 2º aniversário, logo no comecinho do ano que vem. E cada programa, cada dificuldade de fazer o programa em função de investimento, de tudo isso, mas tem também a satisfação de levar até vocês conhecimento relevante e importante e profissionais, assim, de extrema competência no mercado e na vida. E hoje, não longe disso, nós vamos trazer um grande amigo e que vai falar com a gente sobre esse Setembro Amarelo, né? De tudo isso que a gente está vivendo e de quais são as atenções que são importantes a gente ter. E a gente vai trazer hoje o Willy Bento para falar com a gente sobre isso. Agora, coronel aposentado, né, Willy? Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Como é que tá, meu irmão, meu amigo? Muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de participar aí, né, do seu programa. A gente já vem fazendo isso já há algum tempo e é sempre uma satisfação poder participar aí, trazendo essas informações, auxiliando e aprendendo também com você aí, com a tua bagagem de conhecimento, com os seus colaboradores também, que trazem sempre a gente aí uma gama de informações aí diversificadas, né, sobre diversos temas, e hoje, em particular, em função do mês aí de prevenção e combate ao suicídio, né, tema muito importante, e a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre isso, né, no dia de hoje. É isso aí. O William é um querido e está com a gente aqui em várias edições, tá? Então, pessoal, depois, quer ver lá, vai lá no YouTube, né, aproveita, se você não é inscrito, para se inscrever lá, @hajacerto, e marca o sininho, para você sempre receber as recomendações lá dos vídeos novos. E aproveitando para agradecer também todo mundo que nos vê ao vivo aqui pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da cidade de Pouso Alegre, nosso muito obrigado. E Willy, você que tem essa experiência do profissional dessa área, e também como profissional militar, né? Como que a gente pode abordar isso, esse tema que é tão particular, que é essa parte que o Setembro Amarelo traz, né, de prevenção ao suicídio, que é um negócio que é o seguinte: a pessoa, quando entra nesse mundo depressivo, vamos falar assim, ela se acha sem armas, ela se acha sem saída, né? Então, assim, é tão cruel isso, né? E como você tem essa experiência nisso aí? Bom, primeira coisa, a gente tem que entender a importância de se falar do assunto. Tem muita gente que fica receoso de tocar no assunto e gerar algum tipo de constrangimento, até mesmo incentivar alguém ou qualquer coisa nesse sentido. Na verdade, quando a gente fala de forma profissional, como aqui no canal e em outras abordagens, isso vai esclarecer e talvez até ajudar, certamente, muitas pessoas que estão passando por essa dificuldade ou familiares. Porque, na verdade, muitas vezes a pessoa ela não percebe que está entrando num processo que caminha para essa direção, mas os amigos, as pessoas do entorno, o trabalho, a família, de repente, ao ver alguns sinais, pode observar, né, e fazer com que haja uma intervenção em tempo antes mesmo de que esse processo se avance, né, porque são várias etapas até que, lamentavelmente, a pessoa atente contra a sua própria vida. Então, até lá tem muita chance da gente intervir, seja um amigo, um familiar, quer dizer, não necessariamente numa primeira etapa precisa ser um profissional especializado, até porque ainda não se tem certeza de uma dinâmica, e a partir de um determinado ponto, o profissional se faz extremamente necessário, né? Seja o médico psiquiatra, seja os psicólogos, ou os psicanalistas como eu e outros profissionais que vão auxiliar essa pessoa, né, dar suporte de maneira a evitar aí vamos dizer assim, um avanço da doença no nível final. Entretanto, né, quando há, como já atendi aqui também, casos de pessoas que já cometeram o ato e, felizmente, né, por ação divina aí, não lograram êxito. E essas pessoas, sim, essas
em especial, precisam de uma atenção profissional especializada. Entendi. Willy, isso geralmente porque é o seguinte, a gente sabe que os dois grandes males da humanidade é a depressão e a ansiedade, né? E o que leva muito a esse quadro de suicídio, inclusive, é justamente a depressão, né? Porque a ansiedade vai te gerar aquele estresse, mas geralmente a ansiedade não te leva a isso. Mas a depressão, sim, porque a pessoa fica, ela se cerca num mundinho que não tem saída mais, né? Ela não vê objetivo na vida, ela não vê solução para o problema dela, e muitas vezes porque ela está tão debilitada emocionalmente que precisa até de um medicamento para ajudar a sair disso, né? Ela não consegue, em determinadas situações, ela não consegue sair por conta própria, não é isso? Exatamente. Então, na verdade, assim, ampliando um pouco o perfil, né, a gente sempre considera que o depressivo, que a pessoa que está amuada, às vezes, né, no canto, ela tem um potencial ou está passando por alguma dificuldade que pode vir no futuro levar essa questão. Mas a dica aí também é que a gente deve observar as pessoas na sua mudança de rotina. Então, se é uma pessoa que já é calada, já é quieta, talvez é o perfil dela, né? E por algum motivo justo ela está mais triste enfim, ou mais depressiva ali naquela fase, por estar passando por alguma dificuldade. Entretanto, às vezes uma pessoa extremamente calma ou usualmente, né, tranquila, passa a mudar e ter um comportamento totalmente ativo ou busca uma sociabilidade que ela nunca tinha. Então, não é só a depressão em si, mas as mudanças de humor, né, abruptas, né, de um comportamento podem trazer aí sinais de que alguma coisa não está bem ajustada, né? Mas é fato que a contribuição maior, talvez, né, lembrando que a gente está falando de pessoas que estão dentro de um espectro de normalidade, né, mas existem pessoas também que possuem outras questões patológicas, que não só de forma psíquica, mas outras questões, até um distúrbio hormonal, questões a ansiedade propriamente dita, que não é a causa principal, mas vem gerar outras coisas, e pessoas que têm problemas realmente neurológicos, ou de paranoia, ou de outras questões também na parte psiquiátrica, que por estarem vamos dizer assim, vivendo esta patologia, se somam às outras questões e acabam levando a um perfil. Então, na verdade, hoje, a gente já não tem mais uma referência 100% de nada, né? Tudo é fator de contribuição e a gente tem que estar exatamente alerta, né, a esses fatores outros, né? Como uma mudança de comportamento, seja para muito ativado, muito animado, ou muito amuado, se não era, né? Se a pessoa sempre foi daquele jeito, então, de repente, não é um grave problema, mas se a pessoa era animada e ficou desanimada, vamos botar assim, aí é algo que a gente tem que ver. Além de outros comportamentos, falta de sono, consumo de remédios, e outras coisas que até a pandemia aí, né, vieram a trazer aí uma série de transtornos, né, alguns até com transtorno obsessivo compulsivo, paranoias, medo da morte, por um lado, por outro lado, a perda de pessoas da família e outras coisas que deram, de muita paciente que perdeu aí o cônjuge, e aí a pessoa perde um pouco do sentido, do objetivo, e aí a função do terapeuta, em parte, né, uma delas, é dar um novo objetivo. Então, esses são alguns fatores aí diferenciais aí, nessa visão mais ampla, né, do perfil de alguém que está precisando de ajuda. E esse processo é um processo que, às vezes, ele é silencioso, né? É igual você acabou de falar aí. Se os familiares ou os amigos não tiverem envolvidos de forma a verificarem esse processo, tanto na exaltação quanto na retração, né? É um processo assim. E não necessariamente, não, ele precisa ter tido motivo, né? Tipo assim, geralmente a pessoa, perdi um relacionamento, ou perdi uma oportunidade, perdi um investimento, enfim, financeiramente falando. E também tem casos que a pessoa vai nesse ponto aí para
buscar acabar com a própria vida, né, em função desse desgaste. E aquele negócio. E também a falta de fé, de crença em Deus, nisso tudo aí também, que é um alicerce importante também, né? Então, a pergunta para você é justamente isso. Não precisa necessariamente ter um evento pontual para que isso aconteça, né? Pode ser um negócio determinado. E esse afastar de Deus também colabora muito com isso, né? Sim, eu acredito que tudo são fatores. Então, para uma pessoa, talvez, né, 80% dos fatores seja, por exemplo, uma perda de alguém querido que trouxe a ela ali uma falta de perspectiva, de objetivo, até falta de crença mesmo, né? Porque a gente se questiona muito, né? Quando perde alguém muito querido, por que Deus fez isso comigo, né? E acaba, por outro lado, né, abandonando até a crença. A crença é individual, obviamente, a gente que acredita, né, em religiões diferentes e cultura, o Deus, né, esse Deus sem nome, de forma peculiar. Mas é fato, como você falou, a religião, ela traz sim o conforto, ela traz talvez esse objetivo maior que muitos perdem, né, por conta aí de problemas do cotidiano, né. Então, muitos podem ser também, como a gente falou, por conta de uma doença psíquica que venha a levar esse desalento, vamos botar assim, as perdas, né? E os objetivos, né? Objetivos de vida mesmo. Então, você vai ter pessoas idosas, por exemplo, que comumente falam, já fiz o que eu tinha que fazer, já posso morrer, porque a minha vida já... E quanta vida tem para viver, né? E quanto eles têm para contribuir com a gente, e o quanto a gente quer ter nossos pais, nossos avós, né? Conosco o máximo possível, né? Até porque a gente nem sabe da vida, né? Só Deus sabe nosso tempo, né? Então, mas às vezes a falta de objetivo, falta de atividade, de se inserir socialmente, isso tudo tem um fator contribuinte. A religião é importantíssima, né? Eu digo assim, independente da crença, né? Cada um busque esse significado maior, né, do que nossa mera passagem aqui pela Terra, e que Deus, na sua onipotência, possa, de alguma forma, nos dar esse sentido mais amplo. E na nossa vida cotidiana, objetivos mais tangíveis, né, é a criação dos nossos filhos, nosso autoaperfeiçoamento, é uma constante busca aí vamos dizer assim, do aperfeiçoamento. E essa que a gente faz aqui, essas lives aqui e outras, fazem parte desse processo, né? De autoaperfeiçoamento, de tudo. Você comentou aí que eu estava, né, encerrei aí minha atividade aí militar, né? E para não ficar, né, além de trabalhar aqui em outras coisas, eu tô fazendo aí uma pós-graduação na USP, estou fazendo doutorado. Então, assim, muitos militares, inclusive, né, passam por grandes dificuldades aí ao passar para a reserva, né, porque fazem uma vida muito ativa e de um dia para o outro, né, você tem uma paralisação daquela rotina, e isso traz muito desajuste, né, não só para militares, mas para qualquer um que chega ao final de uma carreira, né, e essa falta de sentido, de significado acaba ou de novos objetivos, acaba trazendo também a depressão, como você falou, e isso vai vindo a rebote, tudo que a gente já mencionou. Exatamente. É aquele processo, né? Nós estamos aqui para fazer uma evolução, para aprender, para colocar em prática, né? Não adianta, a gente sempre brinca no canal da obesidade mental. Tem gente que sai de uma live, aí entra na outra e vai engordando o cérebro, né? E colocar em prática aquilo quase nada. Então, isso não é legal. Agora, Willy, outra coisa também é o seguinte: a gente tem visto que o mundo está muito vitimizado, o mundo tá muito mimizento, né? Você não pode falar determinada coisa que, não, a lacração vem, aquele negócio todo, né? A negativação, né? Então, assim, está muito, muito chato de conviver nesse mundo hoje. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, tem gente muito cruel que fala, que tem uma forma de abordar que denigre as pessoas, que denigre carreiras, denigre tudo,
Mas também tem muita gente sendo muito vítima, né? Eu brinco muito que é o seguinte, na época que a gente era criança, existia o bullying, mas não chamava-se de bullying, né? Era assim, o pai, aquele menino tá lá, vai lá e senta e conversa, chama o pai, resolve, não sei o que e tal. E hoje, a gente vê muito que tem muita criança cometendo suicídio justamente em função de bullying, né? De não conseguir suportar aquilo. E de não ter o suporte em casa, muitas vezes de nem conversar com os pais sobre isso, que é um fator de problema também, né? Como que você vê isso aí, como psicanalista, dessa falta de ajuste, tanto na cabeça das pessoas hoje, em função dessa vitimização, como também nessa observação dos pais, é igual você falou também na parte depressiva, de os amigos ter que os amigos e a família estarem observando isso. Bom, essas novas gerações aí, a gente tem que ver que a criança aí, quando nasce, né, antigamente recebia ali, ganhava uma chupeta, né, um carrinho de madeira, alguma coisinha ali, um chocalho, né, hoje recebe, mesmo que ela não saiba nem falar ainda, já recebe um smartphone ligado à internet, né, elas cutucam, gravam um vídeo, mandam, posta melhor vídeo que a gente aqui, né, exatamente, e vira sucesso, né, que criança sempre dá apelo, né, criança e tal. Assim como a gente vai ver... Criança e mulher de biquíni, mulher nua. Cachorrinho, pet, né? Eu gosto de bichinhos, eu tenho 2 lá. Mas quando eu posto lá para mim lá. E aí, quer dizer, a criança começa a ser bombardeada com esses tipos de informação, que por mais que os pais consigam filtrar isso, você vai ter aí muita informação sendo colocada de forma, vamos dizer assim, sem um filtro adequado e no momento adequado. Então, quando a gente está falando de sexo, ou outros assuntos polêmicos, como você falou, tem tempo para tudo. Então, ninguém consegue caminhar, correr sem engatinhar. A criança tem que engatinhar, tem que começar a se equilibrar para poder começar a correr. Então, é um processo. O aprendizado, ou como você falou, né, essa obesidade mental, ali, a pessoa precisa se alimentar aos poucos. E quando é criança, é uma papinha, é um leitinho. Quando já começa a nascer os dentinhos, já começa a mastigar alguma coisa. E mais para frente ela vai poder comer de tudo. O problema é que esse tudo é como pegar uma criança recém-nascida e botar um prato de churrasco para ela. Então, né, mas churrasco não é bom, é ótimo. Né, eu adoro churrasco. Morei no Mato Grosso do Sul, morei no Rio Grande do Sul. Adoro churrasco. Só que para um recém-nascido é leite. Ele não está disponível ainda a digerir ou processar aquela proteína animal. Então, a proteína dela é o leite. Então, e com essa questão aí do smartphone e tudo mais, a gente primeiro antecipa etapas das quais as crianças não estão preparadas. Pessoas aproveitam disso para inserir algumas coisas e algumas ideologias e algumas outras questões. Eu não estou falando de política, não estou falando de nada disso que, enfim, que causa aí discórdia, né? Nossa. Eu estou falando de ideias efetivamente que vão trazer essa criança a um estado de paranoia, um estado depressivo, né? A gente não vai aqui para dar ibope para essas pessoas, né? Mas existem vários canais e sites que foram divulgados aí em alguns meios de comunicação, que as crianças entravam, ensinavam como fazer, como crianças que não têm noção, até mesmo do que é morte, né? Então, você vê um desenho animado, o bichinho cai de um penhasco e daqui a pouco ele sai andando. Mas a criança, talvez, em determinada idade, não entenda que aquele procedimento é irreversível. Então, tem várias questões. E fora isso, aí vem essa parte aí que você falou, né? De muitas pessoas entrando num ciclo, né? Então, uma criança antigamente, no nosso tempo, né, caía, a gente olhava de longe assim, ver se não se machucou muito, só ralou o joelho. Vambora, levanta logo, vambora aí, não foi nada não, foi só um susto, né? A gente falava assim. Hoje não, hoje tem um monte de câmera para cuidar da criança e tal. Não estou dizendo que os cuidados não são importantes, são sim.
né? Algumas mazelas nossas são fruto desse descuidado. Sim. Mas por outro lado, a gente tem que ser capaz de digerir algumas pequenas frustrações ao longo da infância, que é exatamente acho que você falou muito bem disso aí, digerir isso, para que quando a gente se deparar com coisas um pouco mais robustas da vida adulta, a gente ter condições, ter estrutura para digerir, como eu falei da alimentação. Então, o problema é que você cria uma criança nessa analogia, que aí já é o excesso pelo contrário, né? Uns querem empurrar hoje um churrasco com um recém-nascido, ao mesmo tempo que outros querem levar no leite materno até os 40 anos. E isso traz problema, porque, segundo a psicanálise, a gente tem as fases evolutivas, né, do desenvolvimento psíquico, né? Então, você tem lá fase oral, período fálico, enfim, e todas as outras fases vão trazer um momento. E pelos meios de comunicação, infelizmente, né, da internet, esses momentos são pulados, ou antecipados, ou retardados, e isso tudo, certamente, nesse novo grupo, vai gerar essa vitimização, essa dificuldade de digerir algumas questões que para nós são tão simples. Poxa, mas eu passei por isso, não tive nada, agora o cara foi chamar a atenção, já está todo melindrado, está todo não sei o quê, não quer mais voltar para a escola. Né? Então, não estou desmerecendo, porque tem casos realmente que são traumáticos mesmo nos dias de hoje. Mas, fora o grupo, né, que a gente chama aí, que se você vê que, de repente, né, mal comparando aí com o jogo de futebol, né, o cara pega ali, o time não está muito legal, ele se joga no chão e finge uma lesão, ele recebe holofotes, ele consegue justificar o não gol, né, ele consegue, né, alterar uma situação, e aí é um outro caso que as pessoas forçam essa situação para poder, de alguma forma, ter uma atenção ou ter uma vantagem, e sem querer estão emergindo, né, neste mundo que daqui a um pouco o que era brincadeira ou o que era fingimento passa a ser uma verdade. Então esse também é um outro caminho. Isso é importante falar, porque o que acontece é a delegação, né? Em questão do smartphone, por exemplo, que você falou, hoje delegou-se que a educação, eu sempre entendi e sempre vi praticando, que é obrigação dos pais, né? A escola ensina, agora a educação vem do berço, né? A gente tem esse ditado. E muitas vezes o seguinte, por cansaço, o pai trabalha demais, a mãe trabalha demais, tem 2 empregos, enfim. Não, para a criança que está ali carente ali de atenção dos pais, não, coloca o smartphone na mão dele que põe um desenho igual a hipnose. O que você vê hoje de criança em restaurante, sentado bonitinho na mesa, assim, ó, aí você vai olhar e fala, gente, que criança educada? Não. Aí você olha aqui encostado na garrafa, tem um celular passando um desenho. Então ela está ali aficionada naquilo, e é a tecnologia, né? Essa geração, ela veio com isso inserida, igual você falou, você entrega um smartphone para uma criança, ela consegue fazer um milagre que a gente pena para fazer, né? Então isso está inserido neles, que é uma geração tecnológica. E está tudo bem, né, nesse alinhamento assim. O que não pode deixar é justamente isso, é esse contato, essa condução na educação, no direcionamento, e o tanto que cresceu da gente estar tendo que fazer campanhas, né, setoriais em relação a determinados meses do ano, justamente para tentar aliviar um pouco esse sofrimento, porque muita gente comentando, infelizmente, suicídio, muita gente passando por isso, né? Então, são processos que a gente precisa estar revendo na nossa sociedade moderna, que elas vêm nos direcionando para isso, nos levando para isso, e criando, assim, a gente falou aqui dessa vitimização, é justamente para isso. Tem um ditado interessante que é o seguinte, mares fracos, né, mares calmos, né, geram marujos calmos, fracos, né? Da mesma forma que um mar forte gera marujo forte. Só que existe também um outro detalhe que é o seguinte, existe uma intercalação. Porque se você pegar mar fraco, que vai gerar marujo fraco, na hora que ele pegar um forte,
ele vai ter que desenvolver para se tornar um marujo forte. E o inverso também é verdadeiro. O marujo forte que está com uma fraca, ele não vai fazer o dia a dia, né? Ele vai se tranquilizar em relação a isso. E é todo um processo da sociedade. Então a gente tem que estar muito atento, e justamente nesse Setembro Amarelo, mais uma vez, está mais atento a isso, né? E, Willy, quando o papo é bom, cara, toda vez com você é assim, o programa voa, né? O programa já está chegando aqui, e eu queria que você colocasse aí suas considerações finais sobre isso aí, sobre esse alerta do Setembro Amarelo, e de como que a gente pode ajudar as pessoas, como a gente pode se ajudar em relação a isso aí, e deixa também suas mídias sociais para quem quiser entrar em contato aí com você e trocar ideia. Tá bom, meu amigo. Bom, finalizando, então, a gente vê esse papel aí na internet também importante, como contribuição para conhecimento, mas também é mais um gatilho também de aprovação social. Então, ontem a gente tinha que ser aprovado pelos nossos meia dúzia de amigos que moravam na vizinha da nossa casa. Hoje a gente tem que ser aprovado por 6 milhões de pessoas que estão vendo nossa live. E se não der o joinha, a gente fica deprimido, porque, né, não estamos sendo aceitos mundialmente. Só tenho 20 mil seguidores, isso é inadmissível, né? Então, quer dizer, é uma demanda. E como você falou, né, novos tempos ali, não é nada de mal na tecnologia e tudo mais, mas é importante entender essa contribuição. E que a gente precisa, sim, falar nisso, como o Papo Cult está colocando essa questão. A gente precisa observar melhor o nosso entorno e até nós mesmos, né? E de alguma forma, buscar o profissional, porque ainda há um preconceito sobre a busca de um profissional, seja o psiquiatra para a questão medicamentosa, seja o psicólogo, né, o psicanalista, ou qualquer outro terapeuta, né, porque a terapia sempre é colocada ali, que a pessoa está com algum problema, que tem, né, tem uma mística aí, então a gente tem que perder isso, entender que a gente precisa de ajuda, precisa ajudar alguém, então temos que nos mover nessa direção aí, porque depois que entra numa rota, né, uma progressão, realmente fica muito mais complexo da gente trabalhar. E é isso, muito obrigado aí, meu amigo, a todos os seus telespectadores aí, um grande abraço aí, fique com Deus e até a próxima. Não, legal. E isso é interessante, da mesma forma que a gente está falando dessa vitimização da sociedade, ao mesmo tempo também, gente, né, aquele negócio, não fica segurando demais as coisas, senão você não consegue resolver. É um alarme aparecendo aqui para mim. Senão você não consegue resolver depois que fica grande demais, né? Então é importante você estar atento a isso, por quê? Porque se o problema fica muito grande, fica mais difícil resolver. Problemas, quando ele aparece, você tem que identificar logo e resolver logo. Né? E por isso que é interessante essa vigília da sociedade, da família, dos amigos, em relação às pessoas, para justamente poder ajudar isso. Willy, mais uma vez, cara, brigadão, sua colaboração, assim, sempre fantástica com a gente aqui, e a gente agradece demais, e um grande abraço para você nessa aposentadoria militar merecida, né, mas que não para nunca, eu conheço a sua forma de trabalhar aí, e que você seja muito feliz também, que Deus sempre te abençoe. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus aí. Um grande abraço a todos. Valeu. Gente, o programa Papo Cult vai chegando ao final, né? E a gente não pode deixar de agradecer aqui a todos que nos viram aqui pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre, e também todo o pessoal que nos segue, que nos deixa comentário lá, que agradece muito o nosso programa. É muito bom a gente receber o feedback de vocês para avaliar o trabalho que a gente está fazendo. Isso nos direciona tanto para os temas atuais, para vocês, que são sempre solicitados no canal, como também saber que a gente está desenvolvendo um trabalho legal. Tá? E o Papo Cult fica por aqui, a gente se vê por aí nas redes sociais ou no próximo programa. Um grande abraço, tchau.